Olá, este é o canal Literatura Espírita e meu nome é Denis. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos da obra Nosso Lar, nós estaremos estudando o capítulo 22, intitulado O Bônus Hora. André Luiz conversou rapidamente ao longo de alguns capítulos sobre o Bônus Hora com Dona Laura, mãe de Lísias, e hoje nesse capítulo ela destrincha um pouquinho mais, ela explica um pouquinho mais como funciona o Bônus Hora em Nosso Lar, que é uma espécie de remuneração que os espíritos que trabalham na colônia recebem, e essa remuneração naturalmente é uma remuneração distinta daquela que nós temos aqui no planeta, como encarnados, porque o nosso dinheiro material ele muitas vezes é desviado para outros propósitos, nem sempre é utilizado para o bem. Já o Bônus Hora ele funciona um pouquinho diferente. Então André Luiz ele começa perguntando para a Dona Laura se Bônus Hora é um papel de valor amoedado, um metal amoedado, se é uma moeda, se tem algum valor monetário ou é um dinheiro físico como nós conhecemos na Terra. E ela explica que não, que na verdade ele é mais como uma ficha de serviço, Ele é um valor referente às horas, à produtividade que você tem em favor dos serviços comuns da colônia, em favor da coletividade, E aí que ela começa a explicar, que todo mundo que trabalha na colônia tem direito a esse Bônus Hora. E qual que é a diferença, por exemplo, entre uma pessoa que trabalha e uma pessoa que não trabalha, Porque na colônia, como a gente disse, nos vídeos anteriores, não existe, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, Todo mundo que é acolhido dentro da colônia, essa pessoa tem um lugar onde morar, ela tem alimentação. E aqui ela já revela uma coisa nova para nós também, que é o vestuário, Ela diz que a produção de vestuário, a produção de alimentos é um bem comum a todas as pessoas da colônia, ou seja, os espíritos também fazem roupas. Aí nós poderíamos questionar da seguinte forma: mas a nossa aparência física, inclusive em termos de vestuário, não está agregado ao nosso poder mental, à nossa capacidade de plasmar a nossa forma perispiritual, seja essa forma os traços do nosso rosto, nossa altura, características do corpo físico, seja o vestuário em si. Então, ela não entra em muitos detalhes, nem André Luiz entra em muitos detalhes no porquê da necessidade de se fazer esse vestuário, mas nós podemos imaginar que nós, espíritos que ainda estamos ligados a um planeta como a Terra, que é um planeta mais grosseiro, um planeta de provas e de expiações, nós, mesmo desencarnados, mesmo no plano espiritual, nossas ideias ainda são mais grosseiras, mais materializadas, mais materialistas, Nós ainda estamos ligados a questões mais voltadas para o corpo físico, Nós não somos espíritos de luz, nós não somos anjos, Nós não somos espíritos muito elevados. Então, o esforço despendido para que você crie sua própria vestimenta, ele pode ser direcionado para outras questões, até que você tenha capacidade, condições de fazer isso sem maior esforço, fazer isso quase de uma maneira mais automática, Então, por exemplo, como a gente viu na questão da alimentação, os espíritos mais elevados, eles não precisam se alimentar propriamente dito, Eles podem absorver da própria atmosfera, da própria luz solar, os recursos que eles precisam de energia para a manutenção do perispírito, do nosso corpo espiritual. Então não precisa de um alimento para fazer isso. Mas em nosso lar existem alimentos, existem vestuários, exatamente para suprir a necessidade de todos, inclusive daqueles que não têm condições de fazer isso.
que ainda não tem evolução espiritual, para plasmar no seu corpo perispiritual a vontade, né, as formas que desejarem, nos vestuários que desejarem, e também para se alimentar dessa maneira mais sublime, né, se alimentar de luz espiritual, se alimentar de recursos energéticos do sol, da atmosfera, etc. Então, para atender a todos, já que existem espíritos de todos os graus evolutivos na colônia, existe produção de alimento, existe produção de vestuário. Aí Dona Laura explica o seguinte: bom, para que serve o bônus hora então? Se você trabalha na colônia, se você trabalha em favor do bem, em favor da coletividade, em favor do próximo, você adquire esses recursos, né, essas fichas de serviço, que são os bônus hora. Aí quem não trabalha recebe alimento, recebe vestuário? Sim, porém quem trabalha e tem esses recursos pode escolher aquilo que melhor lhe aprouver, em termos de alimento, em termos de vestuário, né? Enquanto que aquele que não trabalha, ele fica apenas com o bem comum. Aí ela explica da moradia. Quem tem recursos de bônus hora pode morar em nosso lar tendo uma casa própria. Quem não tem esses recursos pode morar na colônia? Pode, mas vai morar em locais de bem comum, vamos dizer assim, né? Em prédios, né? Em locais que são públicos, né? Que são do bem comum, onde eles podem viver com outros espíritos que estão nas mesmas condições, né? Talvez não com sua própria família, numa residência, numa casa, né? Aí depois ela começa a explicar da relatividade desses bônus hora, né? André Luiz fala assim, por exemplo, na Terra você tem uma empresa, você tem um operário na empresa que ganha X e você tem um diretor, um administrador que ganha Y, né? Que ganha muito mais, né? Então ele começa a perguntar assim, mas se os bônus horas são relativos a horas de serviço, então todo mundo que trabalha 8 horas ganha 8 horas, 8 bônus horas, né? Mas não tem essa diferenciação de cargos, né? De tipos de funções. Aí ela explica que existe, que quanto maior é o sacrifício pessoal da função, esses bônus horas eles podem ser multiplicados, né? Eles podem ser duplicados, eles podem ser às vezes triplicados. Ela própria disse num capítulo anterior que quando ela pega algumas crianças no Ministério do Auxílio para deixar sobre a sua tutela, sobre a sua guarda, né? Talvez órfãos, né? Espíritos, né? Em formas de crianças que chegam no mundo espiritual, talvez em situações de traumas, situações mais complicadas, e ela cuida dessas crianças, seus bônus horas são dobrados, né? Pelo sacrifício espiritual que despende isso. Então, tudo é relativo ao sacrifício pessoal. Quanto maior o sacrifício pessoal, mais valor tem o bônus hora. E é diferente da Terra, por exemplo, que ela também deixa muito claro. Aqui na Terra, às vezes, nós temos, por exemplo, o diretor de uma empresa que ganha muito mais do que um operário. Só que, às vezes, em termos morais, o operário trabalha muito melhor que o diretor. Ele trabalha 8 horas por dia, ele faz realmente aquelas 8 horas, né? Trabalha com afinco, se dedica, né? Faz o seu melhor, trata bem os seus colegas de trabalho, age dentro da moral, né? Etc. Às vezes o diretor da empresa, que tem um salário muito maior, uma responsabilidade aparentemente maior também, só que às vezes ele deixa o seu tempo ocioso, delega funções que seriam dele para que outros façam. Às vezes a conduta moral dentro da empresa não é reta, às vezes ele tira proveito de situações, tira proveito de pessoas, sonega impostos, faz isso, faz aquilo, né? Dá aquele jeitinho, né? Aquele chamado jeitinho brasileiro nas situações. Então, quer dizer, ele ganha muito mais, mas ele não tem a responsabilidade, ele não tem os requisitos morais, ele não tem o aproveitamento integral do tempo que o operário que ganha menos tem. Então, no mundo espiritual, essas questões elas são levadas em consideração. Não adianta você achar que no mundo espiritual o
que vai valer são seus títulos, vai valer o valor que você tem em termos de serviço, de realmente aproveitar o tempo e utilizar isso da melhor forma possível em benefício de todos. Aí ele pergunta a respeito se nós podemos utilizar os nossos bônus hora em favor de outras pessoas, de amigos, de parentes, etc. Aí a dona Laura explica que sim, que são chamadas intercessões, né? Você pode utilizar seu bônus hora como intercessão para ajudar outras pessoas. O próprio André Luiz está em nosso lar por intercessão da mãe dele, né, que rogou em benefício dele, pelos méritos que ela tinha, ela conseguiu que ele fosse acolhido ali na colônia. E aí a dona Laura também explica a questão da herança, né? Você não pode deixar seus bônus hora como herança, porém, você pode utilizar os serviços intercessórios para os seus filhos, né, os seus amigos, etc. Então ela dá o exemplo dela, por exemplo, a filha dela, Laura, a filha da dona Laura que está chegando da terra, ela vai assumir a função dela, né, espera-se assim, a função da Laura, vai trabalhar no Ministério do Auxílio, né, vai morar ali dentro da casa que ela está no momento, né? Então ela diz assim, a residência ela pode ser dada por herança, né? Então a filha da dona Laura que vai desencarnar em breves dias, ela vai já morar onde a dona Laura está morando. Mas a dona Laura diz assim, eu tenho 3.000 bônus hora de reserva, né, da minha economia pessoal, esses 3.000 bônus hora eu não posso deixar como herança para minha filha. Porém, eu posso interceder em favor dela, né? Eu posso conseguir um trabalho para ela na colônia, eu posso conseguir que ela tenha acesso a estudos, né? Que ela tenha acesso a diversas possibilidades dentro da colônia que ela, sem essas intercessões, talvez demoraria para conseguir, né? E a própria Laura, tendo essas fichas de trabalho na colônia, quando ela estiver encarnada, né, que ela vai reencarnar em breve, aqui na Terra ela tem o auxílio das instituições de nosso lar que vão ajudá-la durante a encarnação, né, como se fosse uma espécie de recompensa pelos serviços que ela prestou na colônia. Então, o bônus hora, ele é uma forma de remuneração justa, né, pelo trabalho que nós prestamos, pelo serviço que nós prestamos, que nós podemos utilizar em nosso próprio benefício, nós podemos utilizar em benefício daqueles a quem nós amamos, né? Nós podemos interceder por aqueles que nós tenhamos algum tipo de simpatia, porque nós tenhamos amizade, pelos nossos parentes, etc. Por exemplo, você desencarna, você está no mundo espiritual, você trabalha, você consegue esses bônus hora, você pode utilizar em favor dos seus parentes que estão aqui na Terra encarnados, ou dos seus amigos que estejam em dificuldade, que estejam em necessidade, ou dos seus parentes ou amigos que estejam no mundo espiritual, em situações difíceis. Você pode utilizar para o seu próprio crescimento, né, tendo acesso a instituições, a mentores sábios, né, para fazer cursos, para estudar, em alguns casos para até estudar em outras esferas, em outras colônias mais elevadas, né, fazer excursões em outras instâncias espirituais para adquirir conhecimento. Mas o que ela cita que é o mais valioso de tudo não é próprio valor amoedado, né? Não é a própria ficha de serviço em termos de você poder gastar esses bônus hora, mas o mais importante é o quanto você cresce, o quanto você se desenvolve durante o trabalho que você realiza. Então, se você trabalhou lá no Ministério do Auxílio, no Ministério do Esclarecimento, no Ministério da Regeneração, durante 10 anos, você tem uma ficha de serviço de 10 anos no Ministério do Esclarecimento, por exemplo, né? Além dos bônus horas que você adquiriu trabalhando lá, o mais importante é o quanto você se desenvolveu fazendo esse trabalho,
quanto você cresceu, quanto você aprendeu. Então, isso serve para nós aqui na Terra também. O serviço social em benefício do próximo, você participar de um projeto social, de um grupo que faz caridade, que ajuda as pessoas, ou mesmo de um grupo de estudo. Por exemplo, eu estou nesse momento passando para vocês o estudo do livro Nosso Lar. Para que eu faça esses vídeos, eu preciso estudar o livro, eu preciso ler, preciso me desenvolver, preciso, às vezes, se eu não entendo uma parte do livro, se eu não entendo determinada fala do André Luiz, eu preciso buscar recursos fora, eu preciso estudar as obras básicas, eu preciso buscar informação com outras pessoas para que eu faça esse vídeo de maneira clara, de maneira objetiva, e com isso eu estou crescendo com a experiência. Cada vez que eu estudo para passar o estudo para uma outra pessoa, eu estou adquirindo mais conhecimento, esse estudo está me transformando de alguma forma. Então ela explica que esse é o grande valor do trabalho. Se você vai lá e faz um trabalho social, além, é lógico, né, esse trabalho social vai te trazer muitos benefícios espirituais, em termos de simpatia, com encarnados, desencarnados, etc. Mas se você aproveitar bem esse trabalho que você está realizando, esse trabalho ele vai te transformar por dentro, ele vai te transformar numa pessoa melhor, ele vai te ensinar a ver a vida por outros ângulos, né? Então, sempre que você se dispõe a fazer alguma coisa em benefício do outro, você está crescendo com a experiência. Então, mais do que adquirir bônus hora, o trabalho ele tem o valor de te transformar, de te engrandecer, de te trazer recursos novos no campo do sentimento, no campo do intelecto, seja onde for, te transformar em uma pessoa melhor. Então, que fique para nós essa lição desse capítulo, né? Que acima, né, de pensar em bônus hora, tem muito espírito que já fica pensando em bônus hora, acha que está fazendo caridade, está tendo bônus hora. Gente, bônus hora é um negócio da colônia de Nosso Lar, tá? Não pensa que você está trabalhando aqui na Terra, está adquirindo bônus hora, porque não é nada disso. Uma ficha de serviço de lá. Então, de dentro da colônia, né? Então, pensa no valor espiritual, no engrandecimento espiritual que você está tendo ao fazer um trabalho. Então, que nós possamos enxergar por esse ângulo também. Cada vez que eu me proponho a estudar, a passar um estudo, a ajudar uma pessoa que tem necessidade, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, e isso vai ser muito bom, muito útil para mim, tanto aqui no mundo físico, quanto depois no mundo espiritual. Então, espero que essa lição fique gravada no coração de todos nós, né? Primeiramente no meu, que estou passando, né? E que nós possamos buscar cada vez mais formas diferentes, né? De ajudar o próximo, né? Para que ele seja beneficiado, e nós também vamos crescendo, né? Com essa ajuda, com essa oportunidade de trabalho que Deus nos concede, né? Muita paz e muita luz a todos, então, e até o próximo capítulo.